Um laudo médico com 168 páginas elaborado pelo médico Cláudio Birolini, assistente técnico da Defesa. Os advogados solicitam a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias. Já ultrapassou o campo da política, né? Há muito tempo esse campo já foi ultrapassado e agora nós estamos diante do risco real, sem poupar as palavras, de morte do presidente Jair Bolsonaro. Talvez seja isso que eles queiram mesmo. Se o Toffoli sair, vai sair rifado pelos próprios ministros. Mais ou menos no estilo, vão-se os anéis, ficam os dedos, vai-se um dedo, fica a mão. Mas do ponto de vista prático, não falta nada. O Toffoli deveria sair do caso Master, deveria sair do STF e talvez deveria sair algemado e ser preso. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Farra do INSS. Mendonça autoriza a prisão domiciliar a ex-assessor de Everton. Empresário investigado na farra do INSS, Gustavo Gaspar, estava preso desde dezembro do ano passado. André Mendonça determinou a concessão de prisão domiciliar ao empresário Gustavo Marques Gaspar, ex-assessor do senador do Everton, que é investigado no inquérito da farra do INSS. Ele tem ligação com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e outros envolvidos no esquema de descontos indevidos do INSS. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi autorizada pelo ministro André Mendonça. A determinação atende pedido da defesa de Gustavo Gaspar. Mendonça entendeu que a esposa do empresário necessitava do companheiro para realizar os cuidados diários. A mulher sofre com sequelas de um AVC. Gustavo Gaspar usará tornozeleira eletrônica e está proibido de sair de casa, salvo exceções. Enquanto isso, o próprio ministro André Mendonça assume relatoria de novo habeas corpus para Bolsonaro. O ministro André Mendonça recebeu a relatoria de um novo habeas corpus protocolado em favor de Jair Bolsonaro. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses no complexo penitenciário da Papuda, por causa da condenação no processo que apurou uma suposta trama golpista. Apesar da designação, Mendonça enviou os autos à presidência da corte nesta quarta-feira, para avaliar se o caso deve seguir para a ministra Carmen Lúcia. A movimentação de André Mendonça ocorre pelo princípio da prevenção, que concentra processos idênticos sobre o mesmo relator. Como Carmen Lúcia já analisou solicitações semelhantes nas últimas semanas, cabe à presidência decidir se este novo pedido também ficará sob sua responsabilidade. O autor do habeas corpus é um advogado do Rio de Janeiro que não pertence à equipe da defesa formal do ex-presidente. O advogado Leonel Quimos Esteves sustenta no documento que a medida possui caráter preventivo e critica o que chama de prisão cautelar. Contudo, o argumento contraria a situação atual do político, que já cumpre a sentença definitiva na ala conhecida como Papudinha. E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro enviou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, um laudo médico com 168 páginas elaborado pelo médico Cláudio Birolini, assistente técnico da Defesa. Os advogados solicitam a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias. O relatório lista 10 problemas de saúde atribuídos a Jair Bolsonaro, entre eles hipertensão, doenças nas artérias do pescoço e do coração, refluxo, câncer de pele, pneumonia bacteriana, apneia do sono, hérnia, soluços e anemia. Os exames foram realizados dentro da perícia médica. O laudo relaciona a facada sofrida em 2018 a sequelas como atrofia muscular no abdômen e hérnias, além de impactos psicológicos. O médico recomenda acompanhamento contínuo da pressão e dos batimentos cardíacos, acesso a exames e estrutura adequada para medicamentos e atendimento médico regular, inclusive em caso de emergência,
para evitar o agravamento do quadro clínico, Ana. A gente lembra que a Polícia Federal emitiu um relatório, um laudo, e neste laudo, então, eles concluíram que Jair Bolsonaro pode permanecer na Papudinha, onde ele está preso desde no mês passado, quando foi transferido da Superintendência da Polícia Federal. E, claro, a defesa junta agora um laudo de quase 170 páginas ali do médico Cláudio Birolini, que é o médico que acompanha Jair Bolsonaro há anos, conhece bastante o estado de saúde do ex-presidente, solicitando mais uma vez a reanálise do pedido de prisão humanitária, de pedido de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Paula, o que assusta nessa notícia é a quantidade de páginas desse laudo, né? Porque quando você precisa mostrar para o Estado quase 170 páginas para provar que alguém está doente, no caso do Clezão, foram 8 relatórios muito bem embasados, relatórios médicos muito bem embasados, completos, e nenhuma moção humana, nenhuma vontade de querer prestar atenção naqueles relatórios. A PGR também disse que Clezão deveria voltar para casa exatamente por causa dos 8 relatórios de vários médicos e agora quase 170 páginas para provar que alguém está doente. E mesmo assim, Alexandre de Moraes dá de ombros, PGR de ombros. Então, eu acho que já ultrapassou o campo da política, né? Há muito tempo esse campo já foi ultrapassado e agora nós estamos diante do risco real, sem poupar as palavras, de morte do presidente Jair Bolsonaro. Talvez seja isso que eles queiram mesmo, né? A morte aos poucos do presidente Bolsonaro, já que eles não conseguem acabar com o capital político, com a força política de Jair Messias Bolsonaro. E a péssima notícia para eles é que, se a péssima notícia acontecer, que do jeito que eles estão trabalhando, né, não vai ser muito difícil acontecer, que é a morte do presidente Bolsonaro, o capital político segue da mesma maneira, talvez até mais forte. Portanto, Paula, é hora de denunciar mesmo, sem poupar palavras, o que estão fazendo, a desumanidade que estão fazendo com o presidente Bolsonaro, a tortura a qual ele está sendo submetido há muito tempo, tortura psicológica e agora tortura física. Então, a prisão do presidente Bolsonaro hoje, na verdade, ela se tornou um teste de resistência física. Ministério dos Direitos Humanos? Não sei por que temos, ou para que ele serve. Marcília, é o que você disse ontem, né? Os pedidos agora de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, ele fica mais no âmbito de um gesto político do que de um gesto jurídico, uma vez que o ministro Alexandre de Moraes já indeferiu esse pedido outras vezes e o pedido é o mesmo, né? Então, semana a semana, a defesa insiste em que Jair Bolsonaro seja transferido para cumprir essa pena em casa. Nem jurídico e isso nem é jurídico e nem é médico, nem é técnico, porque também a gente teve os policiais, né, os médicos da Polícia Federal dando um parecer, um laudo, né, que, enfim, vai exatamente no sentido contrário do que agora os médicos apontam. Quer dizer, parece por óbvio que ali, dentro da Polícia Federal, até os médicos se tornam políticos. E cuidado com os médicos do Bolsonaro, que tomem cuidado, porque o Moraes não deixa nem médico ser médico mais dentro desse país, né? Ele persegue até médico está no radar do Moraes. Então, já falamos aqui, daqui a pouco o Moraes aparece com uma toga branca, um estetoscópio e sai por aí dizendo o que os médicos devem ou não devem receitar, né? Agora, é isso. Politicamente, os advogados do Bolsonaro parece que, enfim, estão seguindo essa linha de vamos pedir. Pede, ele indeferiu, pede de novo. Aí ele indeferiu, pede outra vez e pede até cansar, né? Politicamente é esse o jogo. Você cansa o seu adversário de tanto pedir o óbvio. E o óbvio aqui é que o Moraes tenha um pingo de humanidade, que é o único requisito necessário para conceder prisão domiciliar humanitária.
E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu hoje com ministros do Supremo Tribunal Federal também para tratar da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde janeiro, Tarcísio e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro buscam viabilizar a prisão domiciliar com a proposta de que ele possa cumprir a medida a pena em casa. Bolsonaro está preso desde o dia 15 de janeiro, no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, um local também conhecido como Papudinha. No encontro, Tarcísio levou os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes a solicitação de transferência para prisão domiciliar. Essa iniciativa ocorre enquanto a defesa também adota medidas judiciais para garantir condições de visita ao ex-presidente. E nesse contexto, os advogados pediram a Alexandre de Moraes autorização para mudar o horário de visita do senador Flávio Bolsonaro. A visita estava marcada para hoje, entre 2 e 4 horas da tarde, mas a viagem internacional atrasou a chegada de Flávio, por isso então foi pedida autorização para que o encontro acontecesse ainda hoje, mas em outro horário, Augusto, por conta aí da chegada desse voo internacional. E a gente lembra da articulação também de Tarcísio e de Michele no começo do ano para transferir Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal, daquela sala onde ele estava bem pequena, agora para Papudinha, onde ele tem um espaço maior, onde pelo menos ele tem uma assistência médica contínua, consegue caminhar um pouco, tem um espaço mais amplo para ficar. Não é o ideal, mas já é uma condição melhor do que ele estava nos meses anteriores. Quem decide isso é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não percebeu a mudança em curso no Brasil, acelerada pela descoberta do pagamento feito pelo Banco Master à mulher dele, a advogada. Ele não percebeu. Ele continua achando que reina sobre a vida dos outros. Ele condena indiretamente à morte os que caem na imensa vara criminal que ele criou. Ele transformou o Supremo numa vara criminal. E ele não nota que até a imprensa antiga já está percebendo que o Supremo, e mais especificamente o Alexandre de Moraes, passou todos os limites. Será que ele não sabe que o Brasil entende que o Bolsonaro precisa dessa prisão domiciliar e quem precisa de cadeia é gente que faz o tipo de acordo que foi feito pela família dele com o Master? Quem precisa dar explicações e precisa de cuidados jurídicos é a família do Alexandre de Moraes. Ele continua achando que é o rei do Brasil. Ele está nu e vai ficar cada vez mais, se é possível, com as descobertas que virão. A mulher do Alexandre de Moraes entrou com uma petição em favor de um sócio do dono do Banco Master. Agora, não tinham sido suspensos os pagamentos? Desculpe, Paulo, entrar nesse assunto, mas eu acho importante para comparar com a tranquilidade com que ele vê esses casos e a raiva que ele não para de demonstrar em relação ao Bolsonaro. A mulher dele acaba de mostrar que continua trabalhando para o Banco Master e, portanto, continua recebendo aquela fortuna por mês. Ele faz isso, e em vez de ele cair na real e cuidar deste assunto, ele se dedica a perseguir todos os inocentes que ele transformou em criminosos de estimação. Não examina o caso do Felipe Martins, não tem pena do que acontece com os outros presos injustamente, sem motivo nenhum, há anos. Já vai tocando, você não tem pressa para terminar o inquérito. Né? Todos os jornais ortodoxos, ainda de papel, vão percebendo isso. E ele não nota, ele vai perceber tarde demais que não há defesa a fazer. Ô Paulo, e pegando esse gancho, já que o Augusto entrou nessa questão do sócio, do Vorcaro que está
contratou a mulher do Moraes. Duas observações breves sobre isso e que expõem como a sem-vergonhice, vamos dizer assim, dos ministros, o despudor, para ser um pouco mais elegante, com esse caso todo. Porque, veja, se a mulher do Moraes está atuando para esse sócio do Vorcaro, eu imagino que não seja pro bono. Ela não está fazendo isso de graça por amor ao debate, né? Então está recebendo. Isso significa duas coisas. Primeiro, que eles não estão nem aí para a opinião pública, né? Desconectados da realidade, como bem disse o Augusto. E segundo, que nós podemos estar aqui diante de um desvio da fonte pagadora muito do malandro, né? Porque, enfim, o banco não pode continuar pagando a mulher do Moraes porque foi liquidado. Foi liquidado. Então, como é que ela vai continuar recebendo do Banco Master? Opa, põe o sócio dele em outra empresa e ele ali paga aquilo que a mulher do Moraes estava recebendo para não fazer nada do contrato do Master. Quer dizer, eles não têm nem uma intenção de disfarçar, né, dos nossos olhos o absurdo. Exatamente. Bom, absurdo foi aquela autodefesa na semana passada no plenário, o ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli ali, na cara dura, né? E o pior, acho que talvez o pior, são os demais ministros em silêncio, quietos. Enquanto isso, Vorcaro citou o pagamento de 20 milhões à empresa de Toffoli. Levantamento foi feito pela Polícia Federal. O que falta para o Toffoli cair? Falta o quê? Quem falta? É possível que o Fachin derrube e confronte-se com o Toffoli? Quem mais tem poder hoje dentro do Brasil para isso? Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês também deixem o seu joinha, assim o algoritmo distribui nosso conteúdo para mais gente. Veja só, o Fachin, ele é o fraquinho, ele não tem força nenhuma, nenhum código de conduta ele conseguiu levar adiante. É óbvio que o pedido da Polícia Federal vai morrer ali de suspeição do Toffoli, vai morrer na gaveta dele. No máximo, ele vai jogar esse pedido para o colegiado e até o colegiado avaliar, se avaliar isso um dia, bom, a solução interna dentro do STF já vai ter sido resolvida. Quem poderia pressionar? A PGR está na mão do Toffoli e do Moraes, claro que não vai fazer nada. Então, se acontecer alguma coisa, vai acontecer dentro do STF. Se o Toffoli sair, vai sair rifado pelos próprios ministros. Mais ou menos no estilo, vão-se os anéis, ficam os dedos, vai-se um dedo, fica a mão. Mas, do ponto de vista prático, não falta nada. O Toffoli deveria sair do caso Master, deveria sair do STF e talvez deveria sair algemado e ser preso. Porque a gente está diante aqui de coisa muito séria. Veja, a Polícia Federal tem conversas dele com o Vorcaro. Ele próprio assumiu ser sócio da tal da Maridit, que vendeu o resorte para o Vorcaro. Ele admitiu ter recebido dinheiro. Tem diversas conversas dele sobre isso. Ele ocultou essa sociedade, ou esse pertencimento a essa sociedade, até agora de todas as investigações. Veja, tem linhas da Polícia Federal que inclusive investiga a possibilidade de que essa Maridit, de que o Toffoli assumiu ser sócio, seria uma intermediadora de repassagem de valores que talvez venham até mesmo de forma ilícita. A Polícia Federal trabalha com a ideia de que o Master poderia estar repassando dinheiro para escritórios de advocacia, esses escritórios para a Maridit e a Maridit distribuindo por aí, talvez entre ministros. E o Toffoli assume que é sócio da Maridit. Então ele pode estar completamente envolvido nisso e nós estejamos apenas observando a ponta desse iceberg. Iceberg afundado não no mar, mas na lama, num completo lamaçal. Mas diante disso, como eu mencionei, PGR não vai fazer nada. Obviamente o Fachin não tem força nenhuma e o impeachment está brecado completamente pelo Alcolumbre e pelo Mota. Então, se houver alguma solução, vai ser uma solução de dentro do STF, promovida pelos próprios colegas para tirarem o Toffoli da frente e fazerem com que a velha imprensa, que acordou do seu coma induzido por dinheiro público, volte ao coma induzido talvez por outras ambições ou por outros interesses nesse momento. É isso a única esperança, porque dentro desse cenário, realmente nada de muito concreto mais pode ser feito. Claro, novas revelações virão, novos documentos aparecerão, o Toffoli vai cada vez estar mais degolado ou exposto por essas relações todas que com certeza ele tem, e tem coisa muito pior,
mas eles vão ficar driblando, dobrando a aposta, assumindo o ilícito, a irregularidade, o absurdo, o escândalo e dizendo, sim, estamos mesmo no meio do escândalo, e daí? Dentro desse cenário, isso, claro, pode inclusive causar uma ruptura institucional no STF muito grande e para sempre. Vamos aguardar os próximos passos e esperar que o Toffoli tenha, ou os ministros tenham alguma solução que seja a de rifar o Toffoli, porque dentro do STF ele vai derrubar o STF inteiro junto. E não apenas os ministros, mas a própria instituição. Isso é muito ruim para todos nós. A instituição é maior que o Toffoli e maior que irregularidades, ilícitos e eventuais bandidagens de juízes.